como andar com Deus. Lá no Gênesis 17, 1 e 2, fala o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Anda na minha presença e sê perfeito. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra lida, por aquilo que o Senhor nos chama, ó Deus, a andar na tua presença. Vem estar comigo neste momento, com a tua igreja. Abra os corações, a começar em mim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando mais jovem, adolescente ainda, meu pai falava assim: filho, diga-me com quem você anda que eu vou dizer quem você é. Qual o filho aqui que, acho que da minha idade aí, que nunca ouviu isso? Se alguns pais, na sua sabedoria, hoje ainda falam isso para os seus filhos, continue. Filho, me mostre com quem você anda, que eu vou saber com quem você é. Meu pai, cada vez que eu saí de casa, ele falava isso. Desculpa. Porque é importante o pai orientar os filhos, em qualquer circunstância. Um belo dia, em Vitória, encontrei meu pai, fui lá em Vitória, vi meu pai, e ele... Esse meu pai é um cara simples, veio da roça, 7 filhos. Hoje, eu estava falando, para cuidar de 2 filhos é uma dificuldade. Meu pai cuidou de 7 filhos, minha mãe, 7 filhos, e todos estão vivos, graças a Deus, todos estão bem, todos estão vivendo. E meu pai fala assim: olha, eu agradeço a Deus todos os dias, porque em meio às dificuldades, com 7 filhos, eu sendo um camarada ganhando salário mínimo, sua mãe tendo que me ajudar, nenhum filho meu se corrompeu. Todos eles conhecem o Senhor. E quando Deus chama Abraão, olha aqui, olha, fala com ele assim: olha, anda na minha presença e ser perfeito, isso aos 99 anos. E quando eu falo isso a jovens, Abraão tinha 99 anos. E quando eu falo isso para jovens é o seguinte: vai esperar chegar a 99 anos? Deus te chama hoje, porque tem um versículo em João 2,16, olha, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós, já vencestes o maligno. Se você está aqui hoje, você é um jovem que já faz parte desta igreja, que está imbuído nesta igreja, na cada situação, meu querido, você já conhece a palavra. E Deus chama você de forte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então, quando eu olho para Abraão, aos 99 anos, Deus chamando ele para uma grande jornada. E chamou ele para uma grande jornada e ele falou assim: estou aqui, Senhor. Agora, 6h30, 6h30, vamos orar, mas liga e me chama também para a mesma coisa. Quando falar sobre Samuel, chamou Samuel assim: eis-me aqui, Senhor. E precisamos nós hoje, não importa a idade, quando fala para jovens, é aquele que não se fizer como criança nesse reino de Deus, não poderá ver o reino de Deus. Então, quando chamam para jovens, não importa se você tem ali seus 18 anos, se você tem seus 50, se você tem seus 80 anos, Deus te chama hoje, Deus te chama agora. E te chama para essa vida aqui, olha, anda em minha presença e ser perfeito. Se fosse difícil, se fosse impossível, Deus não pediria isso a nós. Anda na minha presença. Porque quando Deus pede para nós andar na presença dEle, é porque quando você faz essa escolha maravilhosa, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te orientar. E andar, o que é andar? Andar é algo assim que está no nosso dia a dia. Belote escolheu Marilda para andar com ele. Eu escolhi a Adelinha para andar comigo. E cada um aqui foi escolhendo alguém para andar com você, ter uma trajetória de vida. Esse casal bonito aqui na frente, se escolheram, olha, eu quero andar com você o resto da minha vida. E chega no altar e fala assim: até que a morte nos separe. Que maravilha fazer esse negócio. E quantas vezes nós não falamos isso para Deus? Deus, eu quero andar com o Senhor até a tua volta. Eu quero andar com o Senhor até a tua volta. E isso tem que estar em nossos corações, meus queridos. Muitas vezes, alguns focos têm tirado a nossa visão do céu, do reino, de Jesus, de Deus. E nós vamos para caminhos que nos afastam da presença dEle. E tem uma frase que fala assim, que todos nós anelamos. Tem até um cântico que fala:
ó quanto anelo. E anelo é um desejo grande. E Deus tem um desejo grande de que nós andemos com Ele. Que esse desejo também parta do nosso coração, esse desejo de andar com Deus. O assunto é andar com Deus, mas há umas questões que têm que ser resolvidas. Este é um desejo mais de Deus ou nosso? Esse desejo que existe hoje é mais meu ou é mais de Deus? E quem tem tomado a iniciativa de andar? Quem tem tomado a iniciativa? Quem tem dado o primeiro passo nesse caminhar, nessa trajetória? Tem sido você? Lá em Efésios, Paulo escreveu o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia, irmãos. Deus nos escolheu primeiro. Ele escolheu você primeiro. Por mais que você ache, eu decidi andar com Deus, eu decidi ser um servo do Senhor, mas Deus te escolheu primeiro. Na sua onisciência que Ele tem, Ele te escolheu primeiro. Então, quando nós falamos assim, temos que ter uma escolha, é quase que meio sem nexo. Sem nexo. Mas aproveite essa chance que Deus já te escolheu e não desperdice ela. Senhor, eu também te escolho. Se o Senhor está me escolhendo, sendo eu tão pobre, tão ruim, tão mal, tão longe o mais ruim dos humanos, se o Senhor me escolhe, eu que te escolho. Eu que te escolho, Senhor. Eu quero te escolher, Senhor. Mas não adianta, Deus já te escolheu. Nesse contexto, essa questão está agora em você ser obediente. Obedecer a esse chamado. Quando o Senhor Deus te chama, quando falou com Abraão aqui, anda em minha presença e ser perfeito, Abraão decidiu, Senhor, eu vou te obedecer. Vou por onde quer que tu fores, eu vou ouvir a tua palavra. Então, graças ao nosso bom Deus, Ele nos escolheu antes de nós tomarmos alguma decisão, de reconhecermos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando a gente viu no início do culto aqui, aquela imagem de Jesus Cristo sendo pregado, todo ensanguentado, era para mim estar lá naquela cruz, porque só há remissão de pecados com derramamento de sangue. Era para mim, mas eu não suportaria passar por aquele sofrimento, e Ele se fez Sérgio no meu lugar. Ele se fez cada um de nós e tomou as nossas dores para morrer em nosso lugar. Andar com Deus. Lá em Gênesis 5, 22, 24, fala que andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. O que leva essa circunstância de Enoque andar com Deus ao ponto de que Deus o tomou para si? Que vida tinha Enoque para que pudesse assim, a gente pensar, o que ele fez? O que Enoque fez para que Deus o pudesse tomar para si? Assim, eu não vou deixar mais Enoque aqui. Vou levar para mim, porque esse camarada, ele é um camarada especial. Que hoje em dia, Deus possa olhar para mim, olhar para você e falar assim, olha, vou te levar. Se Deus te chamasse hoje para ir para o céu, você ia feliz? Você ia feliz? Porque ontem, conversando com a minha esposa, indo para a roça, e eu falando assim, olha, quando se fala em morte, a gente entra em pavor, porque a nossa parte carnal, ela é muito maior do que a espiritual, porque a gente fica se apegando a uma casa, fica se apegando a um terreno, fica se apegando a uma grande faculdade, fica se apegando a coisas que não, eu tenho que terminar minha faculdade, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que construir, eu tenho que viver. Mas se você não passar por nada disso, se você morrer, você vai morar com Deus.
O que é melhor? Friamente assim, o que é melhor? O que é melhor? Sem timidez, o que é melhor? Morar com Deus. Morar com Deus é melhor. Mas a nossa carnalidade ela é muito forte e nos deixa assim, olha, não, eu vou projetar isso, eu vou fazer aquilo, e estou fazendo isso, ano que vem eu vou fazer isso, e estou projetando, e estou vivendo, colocando raízes nas minhas pernas e firmando nesse chão aqui. E hoje de manhã nós ouvimos aqui que nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu e estamos passando uma temporada aqui. E essa temporada temos que viver de forma que agrade ao Senhor, vivê-la em obediência. Então, Enoque tinha uma grande comunhão tão íntima com Deus, tão profunda, comunhão com Deus tão profunda, que ele o levou para si. E nessa mesma ideia de pessoas que tiveram essa experiência com Deus, de ter uma vida com Deus, que estava caminhando, estava andando, temos aqui Noé, é outra experiência desse descendente de Enoque. Em Gênesis 6, versos 5 e 6, 8, 9, 11 e 12, viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro. Duas palavras, não precisa muita coisa não. O que você tem que ser para com Deus? Isso, você acaba até esquecendo. Seja justo e seja íntegro. Seja justo com as suas palavras, seja justo com o seu procedimento, seja justo na sua casa, seja justo no seu trabalho. Quantos lá no trabalho, tipo assim, não se importa de chegar atrasado, mas na hora de sair, sai no horário. O almoço é 1 hora, mas você gasta 1h20, 1h30. Tem que ser justo. Tem que ser íntegro. As pessoas quando olham para você assim, aquele camarada é cumpridor. E quando Deus olhou para a terra, diante de um mundo, e quando a gente fala, o mundo estava corrompido naquele momento lá. Estava corrompido. Aí você olha para o mundo de hoje, e o mundo está o quê? Corrompido. Então não é uma coisa do século XXI, que essa corrupção total, essa coisa toda, os homens pensando só em si mesmos, matando. Não é. Isso é uma coisa já antiga. O homem por si próprio é mau. Mas só que tem alguns homens que se destacam. Um deles é Noé. Em meio a uma geração perversa, ele se destacou. E Deus achou graça diante dele, aos olhos de Deus, Deus achou graça com ele. E isso fez com que Noé tivesse um grande propósito daí para frente, de fazer o quê? Salvar ele e a sua família. E salvar os animais. Então, Noé andava com Deus e vem agora, a terra estava corrompida de tal forma que, tipo assim, você fazer um paralelo, imaginar a corrupção naquele tempo e corrupção agora, né? Mas aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que faz com que o homem tenha, se sobressaia sobre o outro, aquilo que o homem, não importa lá atrás ou aqui na frente, tudo que ele faça, ele tem que passar a perna em alguém, ele tem que se sobrepor a alguém, é com mentira, é com falsidade, é com falcatrua, é com o jeitinho. Muitas vezes nosso Brasil é criticado pelo jeitinho brasileiro, mas tem um jeitinho americano também, tem um jeitinho europeu, tem um jeitinho lá da Inglaterra, porque ele não chega aos nossos ouvidos, tem uns jeitinhos por aí afora, mas é o jeitinho humano, não é o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, não, é o jeitinho humano de sempre se dar bem, sempre, sabe, eu tenho que passar por cima de alguém, eu quero me dar bem, não importa quem está, eu não olho ninguém, eu olho o que eu quero. Isso é corrupção do homem. E isso era lá atrás, e isso é agora. Andar com Deus é andar em justiça e integridade. Ser justo e íntegro é não aceitar a praticar a parcialidade, a adulteração, a corrupção. Paulo nos ensina para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo nos chama para isso. E você só vai ser isso, inculpável, se você andar com Deus. Por si próprio você muitas vezes é sucumbido, muitas vezes você é engodado nesse sistema. Hoje de manhã eu falei sobre o sistema. O sistema ele é ruim. O sistema que nós vivemos é ruim. Mas quando nós decidimos andar com Deus,
Que a decisão de andar com Deus não seja só do adolescente, não seja só da criança, mas seja do jovem, seja do adulto, seja do ancião. A decisão de ser irrepreensível diante de uma geração adúltera. E muitas vezes a adúltera, muitas vezes pensa que é só essa questão de sedução, a questão de ter um relacionamento extra. Tudo que adultera a nossa vida, tudo que vai na contramão, tudo que vai na direção contrária ao Senhor, é errado. Então não posso imaginar que um servo de Deus, um camarada que professa a palavra, ele consiga deixar a sua esposa em casa, ele consiga estar em algum lugar e se pintar ali um clima, e dizer, não, é só um momento. É só um momento. Não entra na minha cabeça uma situação assim. Se deixar levar pelas situações. Quando isso nessa questão da sedução, os olhos do homem é frágil. Ele é seduzido pelo olhar. Ele olha uma coisa e ele acha bonito. Isso, quando desce para o coração, né, Belote? Desceu para o coração, pecou. Mas quando ainda você, ainda é pensamento, mas quando você materializa isso, quando você deixa a sua esposa em casa e sai atrás de alguém, se envolve, eu não, olhando para um jovem, olhando para um senhor crente no Senhor Jesus, eu não consigo imaginar. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender um jovem que cresce sabendo que Deus chama você a uma vida de santidade. Mas você consegue, quando está sozinho, vamos até ali em Aracruz, vamos até ali em Vitória, vamos aproveita a situação. Erra. E você se entrega a uma paixão, você se entrega aos desejos da carne. Eu tenho 55 anos. Aos 18 anos, quando era jovem ativo assim na juventude, nossa juventude tinha aí seus 40 jovens, e eu me lembro que em certos momentos eu não via mais os jovens. Cadê os jovens? Sumiram, fecharam, me abandonaram. E anos depois, 25, 30 anos depois, um deles me encontra e fala assim, rapaz, a gente dava ninja em você. Você entrava para a esquerda e sair para a direita porque a gente tinha que ir para alguns lugares aí que você não iria. E se você soubesse que a gente tinha ido, você poderia nos entregar para o pastor. Assim, rapaz, eu não entregaria vocês ao pastor. Naquele tempo que aconteceu, se eu soubesse que isso estava acontecendo, eu pediria a você, para você retomar sua vida. Pediria a você para deixar o pecado de lado. Pediria a você para regularizar sua vida com Deus. Não é excluindo você do meio que você vai acertar a sua vida. Não é retirando você do rol de membros que você vai deixar de pecar. Eu quero que você deixe de pecar. Eu quero que você deixe de ter uma vida que não agrade ao Senhor. Então, andar com Deus me leva a lutar contra isso. Eu aprendi aqui na igreja, Marcos Soares, os homens, tem 2 homens dessa geração, e Belote. Mas Belote chegou um tempo depois. Então, a vida que Belote viveu antes de se converter, não conta. Mas eu que vim aos 9 anos, Marcos nasceu no Evangelho, a nossa vida é um aprendizado desde lá, dessa escolinha que foi para lá agora. Essa escolinha ensinava que deveríamos nos manter puros até o casamento. E a gente levava isso a sério. A gente não entendia quando alguém era pego. E não vou dizer que isso não acontecia, acontecia. E quando acontecia, para nós era assim, como se tivesse o céu caindo, o chão se abrindo, a gente se jogar dentro. Era um terror isso. Para um pai crente, ter que suportar essa pressão, essa situação difícil, o pai, como é que ele entrava na igreja sabendo que a sua filha... Só vamos deixar de fazer o que não agrada ao Senhor
quando nós andarmos com Ele. Ter uma vida íntegra, ter uma comunhão profunda com o Senhor, como Enoque tinha. E isso é um aprendizado dia após dia. E terminando ali, ele fala assim, olha, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. E Abraão também, né, já falei, ele ouviu um pedido do Senhor, quando Deus pede assim, olha, anda em minha presença, Abraão, e ser perfeito, e eu multiplicarei todas as coisas em sua vida. Vai de ti, pai de uma grande nação. E hoje nós somos essa nação de Deus espalhada pela face da terra, porque Abraão foi chamado o pai da fé. Outro camarada aqui. Teve na história dele, que se eu falar o nome dele, os irmãos já sabem. Mas só para lembrar, Deus assim, olha, ele falou para Samuel, olha, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. O profeta ouviu isso de Deus, olha, achei Davi. Um homem segundo o meu coração. E Deus já sabia que lá na frente Davi ia errar. Deus sabia disso, mas chamou Davi para ser o rei de Israel. No lugar de Saul, quando Saul foi deposto desse trono, ele fala, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, meus jovens, Deus nos chama para nós fazermos a vontade dele. E qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para essa igreja? Primeiro, que ela testemunhe do amor dele nesta cidade. Que você, onde quer que você esteja, você testemunhe do amor de Deus nesta cidade. Que você, onde passe, você seja olhado como um homem íntegro, uma mulher íntegra. Que você seja olhado como uma pessoa que é irrepreensível. É isso que Deus nos chama. Fazer a vontade dele é sermos diferentes num momento tão corrupto que vive o nosso mundo. Não é a nossa Geneva, não é nosso país, mas esse mundo inteiro. E o salmista Davi, depois de, né, escreveu vários salmos, e ele fala o seguinte, olha, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não seria abalado. O Senhor, eu tenho ele comigo, e tenho andado com ele, e quando ele anda comigo, eu não sou abalado. Então não há o que você temer diante de qualquer adversidade desse mundo que nós vivemos. Não há como você ficar preocupado, porque o Senhor vai estar com você e você não vai ser abalado, porque a sua fé está firmada na rocha que é Jesus. Não tem por que temer, não tem por que ter medo. Tenho certeza que cada um aqui passou por algumas situações difíceis. Que seja ela física, que seja ela psicológica, que seja ela financeira. Alguém já passou por alguma situação que deixou você muito triste. Eu estava falando para o Alisson, foi terça-feira, a gente vinha de Linhares. Assim, Aderson. Alguém falou, me chamou de Alisson, eu assim, rapaz, chamaram o cara de Alisson. Ele é Aderson. Aí eu falei, Aderson, quando eu chegava em casa e eu chorava, eu lembrava daquela música. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Meu louvor invade o céu. Então, quando eu chorava, quando eu aqui ministrava ao Senhor no dia de domingo à noite, cantando que eu chorava, eu estava cantando, louvando o Senhor, agradecendo a Deus, o Senhor tem me dado a vida, o Senhor tem me dado tempo para resolver as coisas. E eu ia chorando, e louvando o Senhor. Muitas vezes eu tentava assim segurar o choro. Eu tentava segurar o choro. Mas por que tem que segurar o choro? Se é uma emoção que Deus me dá para extravasar e até me aliviar das tensões. Mas eu sabia em quem eu estava confiando. Eu sabia que eu deveria continuar. E eu contei isso, acho que num grupo de pessoas. E num belo dia, quando eu decidi, mesmo chorando, falei para minha esposa, olha, eu sou o sacerdote da casa. Mesmo se você me ver chorando, você possa estar sabendo que eu estou chorando, mas continuo confiando no nosso Deus. É apenas a carne que é um pouco
né, se abala. Belote fura o dedo, vai desmaia. Né, Belote? Né? Então, a gente temos emoções diferentes. Temos emoções diferentes. Mas uma coisa que não podemos perder é a confiança no nosso Deus. Porque Ele fala, anda em minha presença e ser perfeito. E quando nós fazemos isso, a graça dEle, a misericórdia dEle, sempre vai nos alcançar. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, porque elas vão nos alcançar. É assim que a palavra é acreditar nas promessas do nosso Deus. Outra coisa que Davi falava assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você pode toda manhã dizer assim, olha, eu acordei porque o Senhor está comigo, porque se eu não acordasse, eu estaria com Ele. Né? Quando você não acordar neste mundo, você vai estar com Ele. Tem essa certeza, tem essa ansiedade. Né? Eu anelo por esse dia. Eu sei que ainda desejo algumas coisas pessoais, né? Como ainda ser avô. Né? Eu espero, mas se Deus me chamar hoje, eu não vou ser avô, mas eu vou estar no melhor lugar, que eu vou estar ao lado do Pai. Essas certezas que nós devemos viver a cada dia, são elas que nos impulsionam a ter uma vida na presença do Senhor, buscando o Senhor, vivendo para o Senhor, tentando fazer o melhor para o Senhor. Porque quando você está no seu trabalho, você tenta impressionar seu chefe, você quer fazer o melhor trabalho, a melhor apresentação, você quer terminar a tarefa no tempo hábil, você quer mostrar que você sabe manter sua posição. Você faz isso, nós fazemos isso. A enfermeira faz isso, eu tenho que ser a melhor aplicadora de injeção. Mão leve, a Kátia, eu vou lá, tiro, Kátia, eu fecho teu olho. Já acabou, Kátia? Mão leve. Ela te rouba sangue sem você perceber, igual mosquito. Tem mosquito que dói, né? Pica e coça. A Kátia não coça. Você te dá uma picada lá, tira uma ampola de sangue de você e você não sente. Né? E o salmista diz, porque tu estás comigo. No Salmo 116, verso 9, ele fala assim, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que coisa maravilhosa. Davi é chamado para ser o rei de uma grande nação, ele é chamado para ser aquele camarada que conduziria o povo nos caminhos do Senhor, não se desviando, não olhando para ídolos, não servindo a outros deuses, porque naquele momento é como se fosse hoje, você pode servir ao Senhor, sabendo que Ele é o Senhor do céu e da terra, mas também você não quiser, você vai acabar adorando ídolos, e muitas vezes o seu próprio ídolo é você mesmo. Não precisa de ninguém, não precisa de nada. Mas aí Davi fala o seguinte, olha, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E Davi foi abençoado, errou em algumas coisas, em algumas decisões ele errou. Isso não quer dizer que você não vai errar quando você andar na presença do Senhor, porque nós somos humanos e muitas vezes vamos errar, mas Deus nos dá a oportunidade de nós confessarmos os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Então vale a pena seguir esse Deus, vale a pena andar com esse Deus. E nós não podemos abrir mão disso, de andar na presença do Senhor. Eu falei de homens, né? Mas tem algumas mulheres também que andaram na presença do Senhor. E seus nomes são destaques na Bíblia. Alguns têm um nome lá, por exemplo, Ruth, né? Ruth tem o nome dela lá. Mas a primeira aqui é Sara. A primeira mulher, assim, que você olha para a Bíblia e começa a ver a história de Sara. Uma mulher, a esposa de Abraão, que confiou na promessa de Deus. E quando os anjos falaram para ela que ela ia ter um filho, até riu ainda, assim, muitas vezes. Será? Né? Duvidou. E foi chamada a atenção por causa disso. Você duvidou? É inacreditável uma mulher já na sua fase de idosa ter filhos, mas Deus pode todas as coisas. Miriam nasceu escrava e cuidou de Moisés e teve aquela trajetória bacana de atravessar o mar em seco e do outro lado ela cantou. Então está lá registrado, Miriam está na palavra do Senhor, uma serva do Senhor. Raabe era uma prostituta lá
em Jericó. Na derrubada das muralhas, ela teve um propósito de servir ao Senhor de alguma forma, e ali escondeu os servos do Senhor naquele lugar. E um dia eu estava vendo esse filme lá na Record, né? Que tumulto que foi para ela fazer isso, que manobras foi ela poder esconder os homens de Deus ali naquele lugar, mas está aqui o nome dela na palavra do Senhor. Decidiu no momento de estar do lado do Senhor. Débora, uma profetisa e juíza nos tempos dos juízes. Uma mulher que servia ao Senhor, andava com o Senhor, o nome dela está na palavra do Senhor, na referência bíblica. Eu quero fechar. Esther também, Esther é uma israelita e se tornou, era uma hebreia, e ela, como é que fala, se hoje fosse, numa passarela de desfile, ela era a mais bela das hebreias e foi coroada rainha, no lugar de uma que foi deposta, porque não quis se apresentar lá, chama a rainha, não foi. Tiraram a rainha fora, e em certo tempo foi chamada algumas mulheres bonitas, e Esther estava no meio, e Esther foi a mais bela, e naquele momento que ela entrou, o coração do rei se apaixonou, e ela se tornou rainha, e fez um bom trabalho defendendo o povo hebreu. E lá em Esther 2:17, você olha assim, é possível. Os homens aqui que trabalham fora saem de manhã e encontram um ambiente de trabalho, e muitas vezes a conversa não tem mais virgens neste mundo. Você não vai casar com uma virgem. Eu falo por experiência pessoal. Fiquei noivo, mas no meu noivado eu falei assim, olha, vai ser nosso coisa daqui a 1 ano. Se lá, no nosso primeiro encontro, você não for, os dias atuais é como um machismo até isso. Eu devolvo você para o seu pai. No outro dia, ou na mesma noite, estiver perto, eu te devolvo você para o seu pai. E eu anulo o casamento. Porque eu tenho me guardado para você. Eu tenho compromisso com Deus. E ela falou assim, olha, se isso for algum empecilho, vamos seguir em frente. Eu estou aqui do jeito que eu nasci. E aí a propaganda é que não existem mais. Não existem mais pessoas sérias, não existem mais pessoas tementes a Deus. E nesta noite Deus complana a cada jovem a se preservar para o Senhor. A se preservar para aquele dia que Ele vai te arrumar uma noiva, vai te arrumar um noivo, dentro dos propósitos dEle. Se você acha que você escolhe a parceira ou parceiro para você, você está enganado. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe, é Deus que está escrito, nossa trajetória está escrito. Mas basta nós andarmos com o Senhor. Basta nós andarmos com o Senhor. Quando você anda com o Senhor, você tem certeza que as coisas boas vão acontecer. E se alguma coisa ruim acontecer e Deus permitir que aconteça na sua vida, é para te fortalecer, para saber, olha, vou buscar Deus, que Deus vai me fazer vencer essa batalha. Deus vai me ajudar a passar por isso. Deus vai me fortalecer, eu não vou sucumbir a isso, eu vou passar. E fechando essas mulheres, eu venho falar de Maria. Pensa bem na mulher que seria a mãe do nosso Salvador. Quando Deus olha para a terra e vê uma virgem, Maria, e Deus fala assim, olha, salve Maria, você foi olhada por Deus e você vai ter a oportunidade de trazer a este mundo o Filho de Deus. Porque Deus olhou para você e viu em você uma jovem íntegra. Viu uma jovem que ninguém falava mal dela, viu uma jovem que andava nos caminhos do Senhor, uma jovem que andava com o Senhor. Por isso Maria foi agraciada por esse tão maravilhoso evento que foi o nascimento de Jesus. E ela foi canal de bênçãos para a nossa vida. Não adoro Maria. Respeito Maria porque ela foi uma jovem que serve de exemplo para toda a humanidade. Maria, no seu tempo, foi exemplo para hoje. E se todas as mulheres desse tempo
tivesse a vida que Maria teve, uma vida de serviço ao Senhor, retidão com o Senhor, andar com o Senhor, as jovens hoje seriam muito mais felizes. Se os homens fossem como José, que José assim, não fiz nada, eu vou embora, vou fugir. José, quando soube que Maria estava grávida, não, foi eu não, vou embora. Não vou pagar por esse preço. Porque era íntegro também. Calma, Deus tem um propósito na sua vida. Dela vai nascer o Salvador, que nela está gerado, é fruto do Espírito Santo. E que na sua vida, meu querido, que o que gera em você seja o fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, e vai por aí afora. Que você seja bênção onde você for. Que andar seja o desejo que apresenta de modo excessivo nossa vida. Desejo anelar, eu anelo servir o Senhor, é um desejo assim, muito grande de servir ao Senhor. Que isso seja não uma... Como é que eu falei no início, né? Eu tenho um sentimento lá de trás que, como era a juventude, mas a juventude pode ser isso hoje. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus que estava lá no passado, estava lá 30 anos atrás, Ele está aqui hoje e Ele requer de nós andar com Ele, ter uma vida com Ele, ter uma experiência profunda com Ele, ter afinidade, ter compromisso. Ele nos chama para isso. E se nós levarmos uma vida sem compromisso, uma vida assim, quarta-feira eu vou, se der eu não vou, no sábado, no domingo de manhã, quantos jovens têm perdido a EBD, Escola Bíblica Dominical? Mas o assunto eu já conheço. Já conhece? Já ouviu falar? E a ação? A ação é ficar em casa? A ação é não ter compromisso com o Senhor? Então Deus nos chama a um compromisso, Deus nos chama a ter uma vida com Ele o tempo todo. O salmista lá no Salmo 1, como é que ele fala? Nem se assenta aos cantos. Antes, e na sua lei, medita de dia e de noite. Não é na quarta-feira à noite, não é domingo de manhã, não é domingo à noite. De dia e de noite. Onde quer que você esteja meditando no Senhor. Esteja lembrando do Senhor, do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele fará por cada um de nós. Feche seus olhos. Deus tem um anelo para conosco, um desejo profundo, um desejo de que nós andemos com Ele. É desejo do Senhor, porque lá antes Ele já nos predestinou a sermos filhos. Ele nos escolheu lá atrás. Quando Deus fez o mundo, Ele já tinha nos escolhido. Ele sabia que no dia 25 de agosto de 2019 nós estaríamos aqui, porque Ele é onisciente. Hoje é dia do soldado. Hoje é dia do soldado. Hoje é um dia que você pode se ir para as fileiras desse grande exército do Senhor e ser um soldado de Cristo. E baseado nesse desejo do Senhor, qual tem sido o seu desejo? Pode ser que tenha jovens aqui que têm tido uma vida assim, tranquila, assim, sem compromisso. Mas Deus te chama ao compromisso hoje. Tem jovens que estão desiludidos. Mas Deus te chama ao compromisso hoje. Tem jovens que andam sem Jesus, nunca decidiram por Jesus, nunca tiveram desejo, tiveram oportunidade de falar assim, olha, eu quero Jesus mora no meu coração. Mas hoje é dia. Hoje é o dia de você falar assim, Senhor, eu quero ser um soldado do Senhor, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero ir nessas fileiras, rompendo as barreiras e vencendo as batalhas, porque o Senhor é o meu general e o Senhor vai dar-nos a vitória, porque a tua palavra fala que o Senhor, quando nós estamos com o Senhor, nós não temos que temer, que a vitória é certa. Então eu quero chamar cada jovem nesta noite, cada pessoa que até aqui tem vivido uma vida sem compromisso. Como diz o pastor, tem sido muitas vezes religioso, mas precisa ser aquele que caminha, que anda com o Senhor. E Deus te chama a caminhar com Ele. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, né? E com Ele cearei e Ele comigo.
São palavras do nosso Deus, não é palavra do ser, mas é palavra do Senhor, nosso Deus. Então é um desejo que você, a partir do seu coração. Josué, lá no Josué 24:15, ele disse: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você nessa noite fale assim: ó, eu quero servir ao Senhor. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem jovens aqui casados que podem dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas você que ainda não pode dizer isso, hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia de você falar assim: olha, eu quero servir ao Senhor, eu e a minha casa. E o Senhor te chama a isso. E é você que decide. É você que decide. Se alguém neste momento tem o desejo de ter um compromisso melhor com o Senhor, tem o desejo de entregar a sua vida ao Senhor, assim, fala: Senhor, aqui eu estou para te entregar minha vida de todo o coração, para viver uma vida de servo do Senhor, viver uma vida que agrade ao Senhor, porque nós vivemos para agradar ao Senhor, nós vivemos para honrar o nosso Deus, nós vivemos para servi-lo com alegria, nós vivemos para testemunhar deste Evangelho, nós vivemos para sermos aqui reflexos da luz do Senhor neste mundo em trevas. Nós somos esses. E se você quer ser um desses, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Você que quer decidir hoje, assim, olha, a partir de hoje eu quero ter uma vida nova com Deus. Eu tenho vindo à igreja, eu tenho estado aqui, tenho ouvido, mas não tenho decidido. Que hoje aconteça a sua decisão, porque é você que decide. Deus já te escolheu e você decide se você quer estar com Ele ou não. Vou estar orando. E se você desejar isso, você pode vir aqui à frente e nós vamos estar orando por você. Amado Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua voz, de poder, ó Deus, escutar o Teu recado ao nosso coração. Tu nos chama, Deus, para uma vida de servo. E quando nos tornamos servos do Senhor, deixamos de ser escravos do diabo, Pai. Quando nos tornamos servos do Senhor, deixamos de viver uma vida de sofrimento, Pai. Para ter uma vida, ó Deus, de certeza, de alegria, mesmo diante das tempestades. Mesmo diante da adversidade, nós sabemos que com o Senhor nós estamos seguros, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que está nesta noite. Muito obrigado pela vida dos que aqui entraram, ó Deus, para ouvir um recado do Senhor, a fim de que suas vidas sejam fortalecidas, ó Pai. Que cada dia mais possam estar te honrando, te glorificando. Cada dia mais possam ter o desejo de estar na tua casa, ó Deus, para render louvores a teu santo nome, porque tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, porque aquilo que o Senhor poderia fazer por nós, o Senhor já fez, ó Pai, que foi dar a sua vida em nosso lugar. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado, Deus, pelo sustento de cada dia. Muito obrigado, Deus, pela certeza que se nós hoje dormirmos, se nós não acordarmos, nós estaremos com o Senhor. Mas ao acordarmos, ó Deus, Tu estarás conosco para mais uma jornada de vitórias, ó Pai, porque com o Senhor a vitória é certa, ó Deus. Nós agradecemos pela vida, Deus, de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém.